Senhor, pelo Teu grande amor sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem colocado pessoas especiais em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor, Senhor, tem sido uma referência, Senhor, no coração do Teu Filho, assim como também no nosso, Senhor. Pai, nesse momento eu quero colocar, Senhor, a vida dele, da pastora Mônica, diante do Teu altar, Senhor. Ó Pai, na medida, Pai, que o Teu Filho for ministrando a Tua igreja, capacite-o, encha. Ó Pai, visite, Senhor, todas as áreas da vida dele, Senhor, trazendo, Senhor, do céu, Senhor, aquilo que é mais precioso, Senhor, trazendo sobre a vida dele, Pai, o Teu óleo santo, a Tua presença, Senhor, a sabedoria, a unção, o poder, Senhor. Ó Pai, nós liberamos sobre a vida deles, Pai, Pai, uma unção diferenciada, Pai, e sabemos que ela já está sobre eles, Pai, por isso Te louvamos. Abençoa, Pai, o Teu Filho nesse momento. Espírito Santo, ajude-o a ministrar, Pai, essa palavra aos nossos corações. Ó Pai, usa-o com o Teu poder, com a Tua graça e com a Tua glória. Assim eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, queridos, tudo bem? Tudo bem? Eu estou muito feliz de poder estar com vocês aqui nessa noite. Eu nem imaginava que eu estaria aqui, mas eu tenho certeza que essa data já estava reservada na agenda de Deus. E se você veio até esse lugar, eu peço que de fato sim, você abra o seu coração, fique com os seus ouvidos muito atentos, porque Deus já está falando aqui. Deus não vai começar a falar agora. Ele já está falando. Ele está falando através do louvor, Ele está falando através da ministração de oferta. E se Ele está aqui, e nós estamos aqui, e Ele está falando, ministrando nas nossas vidas, nós só vamos sair desse lugar do mesmo jeito, se nós formos muito teimosos mesmo. Então olha para o seu irmão e fala assim: para de ser teimoso. Em nome de Jesus. Pastor, como passa rápido, né? O ano passado, no aniversário da igreja, nós estávamos lá. Aí eu falei para o Hector, ele falou: nossa, o ano passado, como passou rápido. Meus irmãos, o tempo não está passando rápido, está voando. E glória a Deus por isso, porque assim como nós cantamos, está chegando o dia onde nós o veremos face a face. O meu coração, ele queima por esse dia. Desde os meus 12 anos de idade, quando eu fui para a igreja, e no começo eu confesso que eu fui para a igreja mais por causa dos amigos e da mãe que empurrava para ir para a igreja, mas o tempo foi passando e eu fui conhecendo Jesus, e o que passou a levar a igreja não era somente mais os amigos nem minha mãe, mas era Deus, era o amor que foi criado no meu coração para com o Senhor. Então desde os meus 12 anos, eu não vejo a hora de me encontrar com o meu Senhor, com o meu Salvador. Mas até que esse dia chegue, até que esse momento aconteça, eu oro para que eu cumpra o propósito do Senhor nessa terra. Nós não podemos viver somente nessa expectativa. Pelo contrário, nós temos que trabalhar para que esse dia aconteça. Porque quanto mais pessoas nós evangelizarmos, quanto mais pessoas nós falarmos do amor de Deus, quanto mais famílias serem resgatadas para o reino do Senhor, mais rápido esse dia vai chegar. Porque o céu é muito bom. Eu nunca fui lá ainda, mas eu sei que é muito bom. Mas ele vai ser muito melhor se eu estiver lá com a minha família, com os meus amigos, com meus parentes e com você. E com toda a sua casa, em nome de Jesus. Queridos, eu quero pedir por gentileza para você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 7. Gênesis, capítulo 7. Gênesis capítulo 7,
versículo 1. E diz assim lá: Então o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Vou ler novamente. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Eu percebo que nessa noite Deus tem algo para ministrar nas nossas vidas a respeito de família. Porque a palavra de oferta de Salmos 28 diz sobre a bênção do Senhor sobre todas as famílias da terra. E olha que interessante, como Deus ele direciona e ele faz todas as coisas conforme a vontade dele. Não era essa mensagem que eu ia ministrar, era outra. Mas aí eu cheguei agora à tarde do pet shop. Para quem não sabe, eu e minha esposa somos proprietários de um pet shop aqui em Socorro. Foi até assim que nós conhecemos os pastores. Nós primeiros conhecemos a Amora, a cachorrinha da família, e depois nós conhecemos os pastores. Então assim, eu cheguei do pet agora à tarde, eu fui buscar Deus no meu quarto, tranquilo, porque eu já tinha no meu coração algo que eu ministraria na vida de vocês nessa noite. Mas aí o Espírito Santo falou: não é isso não. Você vai falar sobre esse tema, família. E aí, estando aqui, ouvindo a palavra de oferta de Salmos 28, eu falei: como Deus é maravilhoso. Deus ama a sua família. Eu vou falar sobre as duas criações que Deus mais ama. As duas criações no qual Deus tem maior prazer. A primeira criação que Deus ama muito é você. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você é a criação que Deus mais ama. Porque a palavra do Senhor diz que Ele criou todas as coisas, Ele fez todas as coisas, tudo foi criado através da palavra. E disse o Senhor: haja o céu, e assim foi, tudo foi criado. Mas quando Ele foi criar o homem, não bastou só a palavra, Ele pôs as suas próprias mãos. Ele juntou ali do pó da terra, fez ali um barrinho, construiu o homem, soprou nele o fôlego de vida. Então aí já mostra o carinho que Deus tem pelo homem. E quando eu falo homem, eu falo homem e mulher, eu digo homem no sentido humanidade, mas mostra desde o início o quanto Deus ama a sua criação, chamado homem e mulher. Eu não sei, eu até brinquei e falei algo assim domingo na igreja. Eu falei: nós sempre vamos ter uma queixa a respeito de nós. Tem uns que são um pouco baixos de altura, que gostariam de ser um pouco mais alto. Tem aqueles que têm um cabelo mais encaixeadinho, que queriam ter um cabelo mais liso. Tem aqueles que é o contrário, tem o cabelo liso, mas fica fazendo, acho que é babyliss, que enrola o cabelo. Fica fazendo babyliss porque gosta de enrolar o cabelo. Tem uns que se olham no espelho e acham um pouco mais gordinhos, mais cheinhos. Outros já se olham e falam: nossa, como eu queria ser um pouco mais gordinho. Eu era da turma dos magrelos. Eu casei com essa altura que eu já tenho, pesando 64 quilos. Eu era envergado. A minha esposa, para ela me achar, eu sempre tinha que estar de frente, porque se eu virasse de lado, ela não me via. Mas sempre nós temos alguma queixa a respeito de nós, de algo que poderia mudar na nossa aparência. Mas Deus, Ele te ama exatamente do jeito que você é. Você é a obra-prima da criação do Senhor. Você tem as impressões digital de Deus em você. Eu costumo dizer que um dia Deus teve um sonho lindo e você nasceu. Olha para essa pessoa que está linda do seu lado e fala assim: você é muito lindo, meu irmão. Você é muito linda. E se não for lindo, profetiza em nome de Jesus. Mas fala: você é lindo, você é linda. Deus te ama. Deus, Ele é apaixonado por você. Deus, Ele deseja você todos os dias. Ele ama o som da sua voz. Ele ama quando você abre a boca e fala Pai. Ele para te ouvir, meu Tem gente que não gosta de cantar alto, pastora, porque tem vergonha da voz.
Deus não tem vergonha da sua voz. Ele fala: canta mais alto, filho, sua voz é linda. Não existe outra igual à sua. Tem pessoas que pensam assim: se eu não for na igreja, ninguém vai perceber. Meu irmão, como assim? Você é único, você é insubstituível. Não existe outro igual a você nessa terra. E eu posso dizer, porque eu tenho um irmão gêmeo, ele se parece comigo, mas ele não é eu e eu não sou ele. Nós temos gostos diferentes, pensamentos diferentes, somos diferentes, iguais na aparência, mas diferentes em muitos aspectos. Você é único. Não existe ninguém que ocupe o lugar que seria seu para estar aqui quando você não está. Você não é substituível. Para Deus você é único. Você é a obra-prima da criação do Senhor. E a segunda criação que Deus é tão grandemente apaixonado, juntamente com você, sabe qual é? A sua família. Deus, Ele ama a sua família. Ele ama a sua casa, Ele ama o seu casamento, Ele ama os seus filhos, Ele ama tudo que engloba a sua família. Pastor, mas você não sabe o que você está falando, você não sabe como é lá em casa. Eu não sei mesmo, mas o que eu sei é que Deus ama a tua casa. Porque foi Ele quem criou a família, foi Ele quem instituiu a família. Lá em Gênesis, eu anotei aqui, peraí, aqui Gênesis 2:8. O homem estava sozinho, coitado. Homem sozinho é uma desgraça. E eu não falo desgraça, não é palavrão, é sem graça. O homem sozinho é totalmente sem graça. Eu sem minha esposa eu fico perdido. Eu falo para a pastora Mônica, eu falei: eu sem você eu só faço besteira. Só faço besteira sem minha esposa. O homem sem a mulher, ele fica perdido, ele fica sozinho, ele fica incompleto. E aí entra esse texto que diz: olha, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém para ajudá-lo e para completá-lo. O Senhor viu a necessidade do homem e criou, a partindo dele, ali Eva. Ali em Gênesis 2, 22, 23 diz assim: dessa costela o Senhor Deus fez a mulher e a trouxe ao homem, finalmente. Olha como é engraçado, finalmente. Eu acho que aquele Adão estava muito desesperado. Exclamou o homem: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher, porque de mim foi tirado. Ali eu imagino Deus criando Eva, Adão num sono. Adão acorda, olha para aquela criação, se apaixona na hora, nunca havia visto nada igual. Tipo quando você encontrou a primeira vez o seu esposo, a sua esposa. Eu lembro até hoje, é que sim, eu e a pastora Mônica, nós éramos amigos de infância. Eu não lembro se a primeira vez que eu a vi, mas eu lembro a primeira vez que ela, e a única vez, que ela disse sim para namorar comigo. Eu lembro que eu voltei da igreja assim, parecia que eu estava flutuando. Eu era leve, não pesava tanto, então era fácil, mas parecia que eu estava flutuando. Eu imagino Adão olhando para Eva e vendo aquela beleza, aquela criação maravilhosa, e ele disse: agora sim eu sou completo. E ali o homem se tornou completo, ali o homem encontrou aquilo que lhe faltava, e Deus fez o primeiro casamento da terra. Por isso que o Senhor é quem instituiu o casamento, por isso é quem Deus instituiu esse fundamento tão extraordinário dessa terra chamada família, porque foi Ele quem criou, foi Ele quem instituiu, foi Ele quem fez. Mas ao mesmo tempo, enquanto Deus estava criando o homem e construindo e criando a família, existia um adversário de longe, já pensando em estratégias e em meios para destruir aquilo que o Senhor estava fazendo. Presta atenção, meu irmão, o diabo odeia tudo aquilo que Deus ama. Se Deus ama, o diabo odeia. Se Deus te ama, o diabo te odeia.
Se Deus ama a tua casa, o diabo odeia a sua casa. E no mesmo instante que Deus estava ali criando o homem e criando a primeira família da terra, o diabo já estava traçando ideias ali, criando formas para destruir com aquilo que o Senhor havia feito. O tempo se passou e logo veio um texto tão conhecido na palavra do Senhor, que foi a queda do homem. O diabo seduziu Eva, e ele, presta atenção, ele seduziu, ele não mentiu para ela. Cuidado, porque o diabo, ele pode te enganar com verdades. Porque o Senhor falou para o casal: olha, não comam daquele fruto, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. E o diabo falou para Eva assim: olha, o Senhor sabe que se você comer daquele fruto, você vai se tornar como ele, conhecedor do bem e do mal. Ele não mentiu, mas ele seduziu com aquela verdade, e fez com que Eva ali desobedecesse ao Senhor, e logo em seguida fizesse com que o seu esposo também desobedecesse. E isso trouxe separação entre o primeiro casal desta terra e o seu Deus. Mas o diabo não estava contente ali somente em destruir esse relacionamento entre Deus e a humanidade. O tempo se passou, eles tiveram filhos. Tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Um pastor de ovelhas, outro lavrador dessa terra, plantador de hortaliças ali. E o Senhor ali pediu uma oferta aos 2, e eles separaram uma oferta para entregar ao Senhor. Abel pegou um dos seus animaizinhos ali, puro, limpo, perfeito, e entregou como sacrifício. Caim pegou dos frutos da terra o que ele tinha, ofereceu a Deus, e Deus se atentou e recebeu a oferta de Abel, mas não a de Caim. E a inveja tomou conta do coração dele, a ira tomou conta do coração dele, ele foi e fere o seu irmão e mata o seu irmão. Nós vemos em um espaço de tempo o amor de Deus para com a humanidade e a família, e o ódio do diabo para com a humanidade e a família. Deus, ele ama a tua casa, porém o diabo tenta todos os dias destruir a tua casa. Por isso que nós vemos nos dias de hoje o quanto a sociedade tenta a todo momento destruir a família, destruir aquilo que hoje, no meio de muitos, falam como a família tradicional. Não, não é a família tradicional, é a família instituída por Deus. E a mídia, e todos os meios possíveis que o diabo tem para usar, são diariamente, sim, usados por ele, para tentar fazer com que as famílias dessa terra não se pareçam mais com o plano original do Senhor. Olha para quem está do seu lado e fala: o Senhor ama a sua família, mas o diabo odeia ela. Enquanto você está aqui ouvindo isso, o nosso adversário está lá fora, nesse exato momento, traçando estratégias para roubar o que você está ouvindo aqui. Porque todas as vezes que nós ouvimos sobre esse assunto, o diabo, ele tem um chilique, porque ele sabe o potencial que você e a sua casa têm nas mãos do Senhor, para transformar a realidade de muitas outras famílias. Meu irmão, nós não estamos em Socorro à toa. Eu não vim morar em Socorro à toa. Esse ano eu fiz 4 anos morando aqui na cidade de Socorro. Eu vim para cá para descansar. Eu vim para cá para sair da agitação de São Paulo, melhorar um pouco a minha saúde, minha pressão estava nas alturas e não baixava mais. E eu já conhecia essa cidade há muitos anos, porque eu vinha para cá todo ano de férias passear. E eu vim aqui para descansar. Eu vim aqui para ficar tranquilo, em paz, sem esquentar a cabeça com nada. Mas o Senhor ama a cidade de Socorro. A cidade de Socorro está no coração de Deus. Você crê nisso? Você não nasceu aqui à toa, meu irmão. Você não está nessa terra aqui sem objetivo nenhum, sem nada.
Você está aqui porque Deus tem um plano para essa terra e Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar os seus lábios, Deus vai usar a sua casa vai ser modelo para muitas outras famílias que precisam ter um lar abençoado, e o diabo não quer que isso aconteça. Há muitos anos atrás, muitos mesmo, eu tenho uma irmã chamada Simone, é a minha irmã mais velha, inclusive ela foi viajar com a filha dela, esses dias está passeando num lugar muito gostoso. Mas a minha irmã era professora, hoje ela é aposentada, ela era professora de escola estadual e municipal. Nos intervalos de aula, ela ia para minha casa, deitava no sofá e ficava lá. E ela tinha a casa dela, tinha as coisas dela, mas ela falava que ela amava ir na minha casa. E ela falava assim para mim e para minha esposa: eu gosto de vir aqui na casa de vocês porque eu sinto paz aqui na casa de vocês. E essa paz é a paz que o Senhor coloca no lar de todo aquele que o busca, de todo aquele que o teme, de todo aquele que o serve. E eu quero declarar que o seu lar será um lar de paz, e as pessoas encontrarão paz, amor, e terão esperança na vida delas, porque elas te conhecerão e conhecerão a tua família. A tua família é uma bênção. A tua família é uma resposta de Deus para essa terra. Pastor, mas ainda eu estou orando, porque eu sou o único da minha casa que serve ao Senhor ainda. Porque eu profetizo que até dezembro de 2026, se alguém da sua casa não conhece ao Senhor, ele irá conhecer o Deus da sua vida. E se tem alguém da sua casa que está afastado do Senhor, vai voltar. Porque a promessa é que você e a sua casa servirá ao Senhor. Mas o diabo não quer que isso aconteça. O diabo luta para que isso não venha se tornar realidade. Porém, meus irmãos, Deus tem um lugar seguro para nós. Deus tem um lugar seguro para mim. Deus tem um lugar seguro para você. E esse lugar se chama Arca de Deus. Eu e a minha família, você e a sua família precisam estar na arca do Senhor. Nós lemos o primeiro texto falando ali de Noé. Naquela época a arca era um grande objeto de madeira enorme, para que a família dele entrasse, porque a palavra diz que ele era o único justo que o Senhor encontrou na terra. Para que a família dele entrasse naquele barco enorme, junto com um par, um macho e uma fêmea, de espécies de animais, porque Deus iria destruir a terra através de água, de chuva, e foi assim. Hoje ainda existe uma arca para as nossas vidas, hoje ainda existe um lugar seguro para mim e para você, mas não é uma arca de madeira, não é algo construído por mão de homens, não é algo fabricado por nós, mas é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a arca que o Senhor nos dá nos dias de hoje, que quando nós estamos nela, nós encontramos segurança e abrigo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: precisamos estar na arca do Senhor. E a arca é a igreja de Cristo. Eu costumo conversar muito com o pastor. Não muito, mas algumas vezes quando eu estou lá, a gente para um pouco e conversa. Eu, como pastor da igreja Vida Nova aqui em Socorro, a minha mentalidade é que eu não sou o melhor, eu não sou o maior, eu sou mais um junto com cada pastor dessa cidade, porque o meu objetivo não é encher uma igreja, o meu objetivo é alcançar a cidade de Socorro para Jesus. E não existe salão nessa cidade que cabe a população desse lugar. Então glória a Deus pelo caminho de vida, glória a Deus pelas Assembleias de Deus, glória a Deus pela Igreja Universal, glória a Deus pela Lagoinha, glória a Deus pela Comunidade da Graça, glória a Deus pelas igrejas batistas, glória a Deus, porque juntos nós vamos levar essa cidade a conhecer ao Senhor. Cada uma dessas igrejas é a arca que o Senhor tem colocado na cidade de Socorro, para trazer salvação,
vida, transformação na vida de todos aqueles que ali chegarem. Você entende isso? Você entende isso, meu irmão? Existe uma arca que o Senhor tem nos dado nos dias de hoje, para que nós e a nossa casa estejamos seguros. E essa arca é a igreja de Cristo. E quando nós estamos nessa arca, nós encontramos algumas coisas. E o primeiro ponto que eu coloquei é: na arca nós estamos protegidos. Quando Noé entrou na arca, ele e sua família estavam sob a proteção direta de Deus. Eles não tinham mais meios de se autoprotegerem, porque era o Senhor. Não tinha outro lugar que eles poderiam ir. A água tomou conta de tudo. Era Deus, a confiança neles estava 100% em Deus. E todos os dias, enquanto eles estavam ali, eles estavam sob a proteção direta do Senhor. A chuva estava caindo, a tempestade estava caindo, a água estava agitada, mas eles estavam sendo cuidados. Quando nós estamos na arca, quando nós estamos na igreja, quando nós estamos ali vivendo o compromisso de estar ali ligados ao Senhor como uma família, o Senhor nos guarda, o Senhor cuida de nós. O negócio está feio lá fora, meu irmão, a situação está horrível, mas nele nós estamos seguros. As notícias para esses dias que nós estamos vivendo, que a mídia tem passado, não são tão boas. Estão falando aí de aumentos de alimento, aumento de combustível, falta de combustível, guerras para todos os lugares. Mas se nós estivermos firmados na igreja de Cristo, nós estaremos protegidos, nós estaremos guardados, porque é o Senhor quem cuida de nós. A minha vida não é sustentada por PL, por PT, por PSDB ou por qualquer outro. A minha e a sua vida é sustentada no Senhor. É nele, meu irmão. E se Ele tem nos guardado até hoje, Ele não vai nos abandonar. Quando nós estamos na arca, nós estamos cuidados. E esse texto diz algo muito interessante no versículo 16. Porque diz assim, que depois que todos eles entraram, o próprio Deus selou a porta da arca. Foi Ele quem selou aquela entrada. É como se Ele estivesse falando: ó, por aqui não passa mais nada, não entra mais nada, porque eu selei. Queridos, quando nós estamos na arca, quando nós estamos na igreja de Cristo, o Senhor sela, fecha, tranca todas as portas que o diabo tentaria entrar na nossa casa e na nossa família para destruir. Ele não entra. Todas as portas espirituais são fechadas por Ele. E por isso nós estamos seguros. É por isso que nós estamos guardados. O diabo não pode contra a sua casa. O inimigo não pode contra a sua casa. Por isso que a palavra do Senhor diz que contra a tua tenda não vale nenhum tipo de encantamento. Não é por tua causa, é por causa dele. A nossa parte é estar nele. O segundo ponto que eu coloquei aqui: na arca nós somos cuidados. Dentro da arca, Noé e sua família tinham tudo o que precisavam: alimento, abrigo e a presença de Deus. Apesar do caos lá fora, eles estavam tranquilamente sobre o cuidado divino. Quando nós estamos na arca, não nos falta nada. Quando nós estamos ligados na igreja de Cristo, na arca do Senhor, não nos falta nada, porque é Ele que supre todas as nossas necessidades físicas, emocionais, espirituais. Nada nos falta. Nada nos falta. Por isso que existe um texto da palavra que diz assim: olha, antes eu era novo, eu era menino, hoje eu sou velho, eu nunca vi um justo mendigar
o pão. Nunca. É Deus quem te dá o sustento, meu irmão. É Deus quem enche a sua despensa. Receba o seu salário, mas é Ele quem te dá saúde. É Ele quem te dá disposição para levantar todos os dias pela manhã e ir para a batalha do dia. É Ele quem te sustenta. É Ele que naquele dia que você está um pouco desanimado, ali com algumas coisas, Ele derrama um ânimo novo, uma esperança nova. Então tudo que você tem e vier a ter por causa dEle. Alguém aqui, em algum momento servindo a Deus, passou alguma necessidade? Fiel com Deus, servindo a Deus? Não foi, até hoje não aconteceu, e não vai acontecer, porque enquanto nós estamos na arca, é Ele mesmo que cuida de nós, é Ele mesmo quem nos supre. E ainda que nós venhamos passar momentos de adversidades na vida, desemprego, diminuição salarial, sim, acontece, Ele nunca irá deixar faltar nada. Em 2006, desde 2003, 2004 e 2005, eu trabalhava numa empresa muito boa, muito boa. Eu tinha um salário muito bom para aquela época, e para hoje também. Tinha muitos benefícios da empresa que eu trabalhava. Não gastava dinheiro com nada. Eu tinha cartão para colocar combustível no meu carro quanto eu quisesse no mês, não me descontava nada. Eu tinha cartão alto para fazer despesa para minha casa. Tinha cartão para almoçar todos os dias onde eu quisesse. Tinha telefone da empresa, computador da empresa, tinha tudo. Tinha tudo, meus irmãos. Mas desde menino quando eu comecei na igreja, eu fui para a igreja muito cedo e cresci na igreja. Sempre quando vinham pastores de fora, pregadores de fora, não todos, mas alguns, quando iam orar por mim, sempre liberavam uma palavra na minha vida. E a palavra do Senhor para a minha vida é que Deus tinha um chamado para mim. E eu sempre carreguei isso no meu coração. Mas fui crescendo, fui me profissionalizando, arrumei trabalhos, entrei nessa ótima empresa, servindo a Deus. Em 2006, o meu pastor me chamou e falou assim: Márcio, é o seguinte, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu falei: estou aqui, pastor, pode falar. Ele falou: eu quero que você venha trabalhar comigo na igreja. Na hora que ele falou isso, meu coração encheu de alegria. Algo explodiu dentro de mim, porque eu sabia que Deus tinha um chamado para a minha vida. E algo explodiu dentro de mim de alegria, de prazer, glória a Deus, o chamado está se cumprindo, a palavra está se tornando realidade, aleluia, aleluia, aleluia. E foi maravilhoso. Só que meu pastor sabia quanto eu ganhava. E ele falou assim: só que tem uma coisa, eu não posso pagar o salário que você ganha. O que eu posso pagar para você é X. O que ele me ofereceu de salário era o dízimo que eu entregava na igreja. Eu estava muito alegre, porque o chamado estava se cumprindo, mas preocupado de como seria dali para frente. Uma mudança muito radical ia acontecer na minha vida. Eu fiquei assim, meio que assustado. Aí ele falou, eu falei assim: pastor, você me dá uns 5 minutinhos que eu preciso conversar com a minha irmã? A minha irmã sempre foi minha mentora profissional. Eu desci do escritório do pastor, fui lá embaixo no salão da igreja, peguei o telefone e falei: Rita, tudo bem? Pode falar? Tal, assim. Ele falou: eu estou aqui na igreja e eu recebi uma proposta de trabalho aqui na igreja. Glória a Deus, meu irmão, aleluia, é o chamado de Deus na sua vida. Eu falei: então, só que eu estou um pouco preocupado, porque o pastor me ofereceu um salário que é muito pouco perto do que eu recebo, é o meu dízimo hoje. Ela me chama de negão de vez em quando. Negão, se Deus está te chamando, vai, porque Ele vai te sustentar.
Voltei para a sala do meu pastor, falei: pastor, aceito. Marquei com o meu chefe japonês no outro dia, lá no Extra São Caetano. Falei para ele: olha, eu queria estar me desligando da empresa. Eu levei tudo, o computador, as coisas, para estar me desligando da empresa. Por quê? Quem está te contratando? Você recebeu proposta? Recebi, só que eu estava com vergonha de falar para ele que era para trabalhar na igreja. Porque eu conheci o japonês, ele ia começar a fazer pergunta e eu não queria responder. Não, mas quem está te chamando? Que empresa quer te levar? Que não sei o quê. Até que eu peguei e falei: meu, é para trabalhar na igreja que eu vou. Você está louco, Marcinho? Pô, que não sei o quê. Não. Só sei que eu empurrava as coisas para ele, ele empurrava de volta para mim. Eu empurrava equipamento para ele, ele empurrava de volta para mim. Terminou, ele falou assim: ó, eu não vou contratar ninguém durante 30 dias. Se em 30 dias você se arrepender, você pode voltar que eu te pego na hora. Tentação, né? E fui. Cortamos um monte de coisa em casa. Cortamos TV por assinatura, várias coisinhas, sabe essas coisas que não tem tanta necessidade de comprar e você compra? Cortamos um monte de coisa, adequamos o nosso custo e mesmo assim ficou apertado. Mas meus irmãos, Deus nunca deixou faltar nada na minha casa. Nada, nada, nada. Tinha vez de ter conta vencendo e não ter dinheiro. Eu chegar em casa com o carro, colocar o carro na garagem, abrir a caixinha do correio e tinha a cartinha da Caixa Econômica falando que eu tinha um dinheiro para receber. Deus nunca deixou faltar nada, porque Deus cuida de todos aqueles que decidem estar na arca. Eu não sei se você tem se preocupado com algo nesses dias. Eu não sei se algo tem tirado o seu sono. Eu não sei se o seu coração está ansioso com alguma preocupação. Eu não sei. Mas o que eu posso te dizer é que Deus não perdeu o controle da sua vida. Não perdeu, meu irmão. E nem que seja aos 49 do segundo tempo, na prorrogação, mas Ele irá te responder, porque Ele não fica devendo nada para ninguém. Então, enquanto nós estamos na arca, nós somos cuidados por Ele. Aleluia, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Na arca, nós temos a preservação da esperança e da fé. Não tem como deixar a esperança e a fé quando nós estamos inseridos na arca que é a igreja de Cristo. Quantas vezes você chegou talvez na igreja preocupado com o dia de amanhã, e o pastor, a pastora, ou algum irmão aqui da igreja te abraçou e liberou uma palavra na sua vida que te encheu de fé e esperança? Quantas vezes você viveu isso? As pessoas que estão no mundo, elas estão perdidas, porque além delas estarem distantes de Cristo, elas enxergam as situações e não veem uma saída, não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel. Por isso que você é a luz do mundo. Você vai ser a luz no fim do túnel de muitas pessoas. Por isso que o Senhor colocou você aqui em Socorro, para resplandecer a luz dEle. A pessoa vai estar perdida, ela vai olhar para você, vai ver a luz de Cristo, vai falar: é ali ó que eu vou, porque Ele tem uma palavra para mim, eu tenho certeza. Aleluia, glória a Deus. Tudo que as pessoas do mundo correm atrás desesperadas e não encontram, nós já temos. Não nos falta, não há ausência do Senhor em nós. E enquanto Ele está conosco, nós somos preenchidos por essa esperança que o mundo não consegue entender. Quantas vezes, talvez você passou por uma situação complicada e estava sorrindo, e as pessoas olharam para você e falaram assim: não entendo, nem parece que você tem problema. Mal elas sabem que temos sim, mas a nossa esperança não está aqui, não está nesse lugar, nesse mundo. A nossa esperança está no nosso Pai, e nele nós nunca somos confundidos. É nele que a nossa fé se torna inabalável, porque a nossa fé não está firmada naquilo que os nossos olhos físicos nos mostram, mas aquilo que a visão espiritual nos faz enxergar. Se você tem se preocupado demais, tem andado ansioso demais,
Talvez é porque você tem olhado muito mais as notícias do mundo do que as boas novas do Senhor. Deus tem boas novas para você. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus tem boas novas para você. Deus tem boas notícias para você. Deus tem boas notícias para você. Deus tem boas notícias para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Ele tem. Ele não abre mão de você e da sua casa. Na arca nós vivemos recomeços. Após o dilúvio, Deus estabeleceu uma nova aliança entre Noé e sua família, prometendo nunca mais destruir a terra com o dilúvio. Gênesis 9:11. A arca simboliza um novo começo, um novo start de vida, um novo momento, algo onde tudo aquilo que nós vivemos passou, porque o novo do Senhor chegou. Deus tem algo novo para a sua casa. Deus tem reservado para você e para a sua família o que você nunca viveu, além daquilo que você sonhou, porque o meu sonho e o seu sonho é muito pequeno. E como nós temos um Deus que ama fazer coisas grandes, Ele tem algo muito grande para a sua família. Mas só está disposto para aqueles que decidem estar na arca. Quantas vezes nós já passamos por situação em que talvez naquele momento parecia que não tinha jeito, e o Senhor veio e mostrou que tinha um jeito. Parecia que não tinha mais nenhuma porta aberta, e o Senhor construiu uma nova porta e te deu um novo começo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem ainda chegou ao coração do homem aquilo que o Senhor tem reservado. E eu coloco aqui algo novo para você e para sua casa. Esse ano vai ser um dos melhores anos da sua vida e da sua família. A palavra do Senhor vai se cumprir. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Haverá amor, haverá honra, haverá paz no seu lar. Todo espírito de briga, de confusão, de mentira, de tudo vai ser tirado pelo próprio Deus, e Ele vai estabelecer um novo tempo. Um novo tempo, um novo tempo, um recomeço extraordinário que só Ele pode fazer. Ele te ama, mas Ele também ama muito a sua casa. Você cheio de Deus, essa cidade vai fazer um estrago, mas com a sua família inteira vai ser uma revolução. Entendeu? Entendeu? Você veio até aqui essa noite para ouvir de Deus que Ele te ama tanto, e ama tanto a sua família e a sua casa, que talvez tudo que Ele deseja é colocar o mesmo amor que Ele tem pela sua família no seu coração. Sabe aquele seu familiar que pisou na bola com você, e faz um tempinho que você não conversa com ele porque ele te chateou? O Senhor ama ele. Jesus morreu por ele. E Jesus não se ofende pelo fato dele não querer esse Jesus, mas Ele ama ao ponto de todos os dias desejar Ele na sua presença. Talvez enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está colocando alguém no seu coração. Um primo, um tio, uma tia, um irmão, um pai que talvez há muito tempo você não fala, uma mãe. Eu não sei o seu passado, e me desculpe o que eu vou falar, eu não quero saber, porque eu não posso fazer nada por você, mas aquele que pode mudar a tua história e escrever um novo começo, Ele pode mudar.
Ele pode fazer algo novo. Quando você sair daqui hoje, daqui a pouquinho, mande uma mensagem para essa pessoa. Fala o quanto você ama ela. Você ama Deus? Você ama Deus? Como você pode amar a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu próximo a quem você vê? Não tem como. Mande uma mensagem para ele, fala o quanto você o ama, o quanto você tem saudade, o quanto você sente falta, o quanto ele é importante para Deus, o quanto ele é importante para essa terra. A hora que ele receber a sua mensagem, ele vai tomar um choque, mas eu tenho certeza que na mesma hora o Espírito Santo vai começar a trabalhar ali. Deus ama a sua casa, Deus ama a sua família, Deus ama os seus parentes, e o desejo dele não é só ter você, é ter todos eles, em nome de Jesus. Coloque-se de pé no seu lugar, por favor. E o meu pedido para você nessa hora é que você erga suas mãos e comece a interceder pela sua família, porque enquanto nós estamos aqui, enquanto o Senhor ama todos eles, o diabo está a todo momento tentando destruí-los e tragá-los, porque os planos de Satanás é matar, roubar e destruir a sua genealogia, a sua herança futura. Talvez hoje o diabo olhe para você e fale assim: olha, com ela eu não consigo mais, com ele eu não consigo mais, mas eu vou tocar nos filhos. Não! Porque na sua casa ele não poderá tocar, nos seus filhos ele não poderá tocar. Eles são herança do Senhor, eles são sementes plantadas nessa terra para frutificar para o reino. Você pode abrir os seus lábios e orar? Será que você pode abrir os seus lábios e orar por aquilo que Deus ama? Porque Jesus, Ele veio a esse mundo morrer numa cruz, não foi por dinheiro, não foi por ouro, não foi por prata, não foi por casas, por carros e cavalos, mas foi por você e pela sua casa. O mesmo amor que Ele tem por você, Ele tem por todos da sua parentela, e Ele os deseja ao mesmo ponto que deseja você. Será que você pode abrir os seus lábios e orar agora, declarando salvação do Senhor na vida dos seus parentes, dos seus familiares? Profetizando para que eles entrem nessa arca junto com você, porque lá em Gênesis a palavra diz que Deus separou a família de Noé porque só encontrou eles justo. Mas hoje a arca não é para uma família, a arca não é para um casal, a arca é para todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. E as portas estão abertas, as portas estão abertas para receber todos aqueles que fazem parte da sua parentela. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pelas nossas famílias, pelos nossos parentes, por todos aqueles que correm o sangue da nossa casa. Meu Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra nos garante que nós e toda a nossa casa servirá ao Senhor, e nós tomamos posse dessa palavra. Meu Deus, eu não aceito que nenhum dos meus e nenhum dos meus irmãos se percam. Eu não aceito que nenhum dos nossos, meu Deus, fique pelo caminho. Desistam da fé e da caminhada com o Senhor, mas que todos eles, meu Pai, aqueles que ainda não te conheçam, Senhor, venham ouvir das boas novas da salvação através de Jesus, e venham se render diante da Tua presença, Senhor, porque é muito bom